nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Para se conhecer, estudar e desenvolver o território lafonense, é preciso que, primeiramente, do território se tenha um conceito de integração. Ou seja, não se deve dissociar o território da margem esquerda do rio Volga do território da margem direita. Uma vez que se hoje São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frades são municípios independentes, antigamente constituíam-se numa terra una. Assim, um dos aspectos que faz de Lafões uma região com identidade histórica e cultural própria, a par da sua geografia, é também o seu património comum. O património intermunicipal que, de uma maneira integrada, estruturou toda a circulação humana neste vale médio do rio Volga. Referimo-nos a um conjunto viário de origem romana. É destas antigas vias romanas que vamos falar. No reinado do imperador Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, os romanos vieram com as suas legiões para terminar de conquistar e pacificar a Espanha. E na pelgada dos legiões vieram os mercadores, comerciantes, industriais. Logo de seguida, os administradores, magistrados, governadores. E com todos eles, uma nova língua, novos deuses, novas leis, pactos e tributos, novas ordenações administrativas e jurídicas para os territórios, novos bens e serviços, novas técnicas de produção e de construção, uma economia que já não é só de subsistência, mas sim intensiva, o desenvolvimento de novas obras públicas, construção de cidades com os seus fóruns e edifícios, as pontes, estradas, aquedutos. Numa só expressão, com os romanos veio a sua cultura. Mas é já no reinado do imperador Cláudio, 41 a 54 depois de Cristo, que esse desenvolvimento começa a intensificar-se. Nessa primeira metade do século I depois de Cristo, as áreas de Viseu, Dão, Lafões integravam-se na circunscrição administrativa e jurídica romana dos interanienses, com capital na cidade romana de Visaium. Cidade essa de Viseu que ganhou relevância regional e mesmo transregional por nela se ter criado um importante nó viário que ligava um conjunto de importantes vias principais às mais importantes vias imperiais romanas, favorecendo a circulação de pessoas, bens, mercadorias, matérias-primas e mesmo facilitando a difusão das novas ideias e das novas culturas. Duas vias romanas principais rasgaram o território do vale médio do rio Volga. Uma que progrediu pela margem direita, outra que seguiu a margem esquerda. E com uma intrincada rede de vias secundárias, ramais e caminhos vicinais que ligavam esses dois eixos principais e que também davam acesso aos povoados, casais agrícolas, às termas romanas e aos coutos mineiros da região. Mas vamos seguir o itinerário de uma e de outra dessas duas vias principais. Primeiro, via romana Viseu, São Pedro do Sul, Porto. Deve ser a mais antiga, século I depois de Cristo, que saía de Viseu, transpunha os rios Volga e Sul, em São Pedro do Sul, vencia a Serra da Gralheira e chegava à área do Porto, onde entroncava na via romana Lisboa-Braga, num movimento pendular do litoral para o interior, que depois ficou conhecida por Estrada dos Almocreves. Seria assim o seu itinerário: Viseu, Abraveses, Moselos, Bodiosa, Gomiei, São Pedro do Sul.
Em São Pedro do Sul, a estrada atravessaria o povo do Arcozelo, lugar da Santa Eufémia, descendo com grande inclinação para o lugar da Ponte Nova para se dar a transposição do rio Volga e logo adiante a transposição do rio Sul. Continuava na Rua Baronesa de Palme, passava à Praça da República, Rua Direita, seguindo para o bairro Belo Horizonte e lugar das Maçarocas. Seguia por Bordonhos, Figueirosa, Penso, Freixo, Trapa. Embicava para a Serra da Grávia, subindo por Gralheira, Chousas, Giesteira, Bustarenga, Juncal, Manhouse, Gestoso. Depois, a estrada metia-se na Serra da Freita por Albergaria da Serra e continuava até ir entroncar na via principal número 16, Lisboa-Braga, junto ao lugar de Fiens, Santa Maria da Feira. Segundo, via Romana, Viseu, Vouzela, Oliveira de Frades, Águeda. É o outro eixo principal que também entroncava no itinerário 16, mas mais junto à Águeda, com construção ou requalificação no século III d.C., ficando conhecida por Estrada do Peixe, por nela circularem os peixeiros que do litoral aveirense levavam o seu produto ao interior viziense. A via romana margeava o lado esquerdo do rio Volga. Viseu, Queirã, Carvalhal do Estanho, Figueiredo das Donas, Fataunços, Vouzela. Em Vouzela, passava junto à Igreja Matriz, continuava na Rua Direita, descia a Rua da Ponte e transpunha o rio Zela, para seguir por Vilharigues. Em Oliveira de Frades, progredia por Santiaguinho, Postasneiros, Cajadães, Reigoso, Benfeitas, metendo-se seguidamente na zona da Serra das Tralhadas, Severo do Volga, e continuando até a área do Cabeço do Volga, Águeda. O uso dessas vias romanas deu-se praticamente até meados do século XIX, e, não raras vezes, as estradas modernas vieram decalcadas nos percursos destas antigas vias romanas. Também, não despiciendo, é o património que ficou da construção destas vias romanas, que, por vales e montanhas, ao longo de séculos e séculos, contribuíram para o desenvolvimento da região de Lafões, ficando os valiosos testemunhos históricos, arqueológicos, culturais e patrimoniais dos seus troços lajeados, das pontes que passavam os rios e ribeiros, dos seus marcos miliários, das suas paisagens e das suas tradições. A título de passeio, convidamos os nossos ouvintes a percorrerem a pé o troço da Estrada Romana do Val, que fica na zona das Termas. Mais precisamente, é o caminho velho que liga os dois municípios lafonenses, São Pedro do Sul e Vouzela, seguindo sempre à beira Volga, com um pavimento lajeado ao longo de pouco mais de 2 quilómetros, sendo considerada uma das mais bonitas e bem conservadas vias romanas do próprio território português, profundamente relacionada com as termas romanas de Lafões. A todos os ouvintes da Lafões FM, os nossos votos de boas festas. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.